Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. É com muita honra que nós recebemos você aqui em mais um episódio do Santo Flow. Sinta-se muito bem acolhido, seja por onde você acompanha agora mais uma edição do nosso podcast, tá bom? Começamos aqui com muita alegria, o nosso convidado hoje muito especial, carioca. Não, carioca não fala exagerado assim, não é? Podcast. Eu sou de Recife, eu chio, mas o carioca chia mais, viu? Vamos ver. Daqui a pouco eu apresento o convidado de hoje. Eu quero lembrar que nós estamos aqui em nome do aplicativo Halo, aplicativo católico número 1 do mundo. Você tem a oportunidade de ter um grande aliado na sua mão que te ajuda a fazer tua rotina de oração. A Bíblia completa por lá é sensacional. Também em nome do Artesanato Costa, que compõe aqui o nosso cenário, sempre traz aí uma imagem especial para que você conheça aqui nos nossos podcasts, e é uma honra, uma alegria. Quero também lembrar para você do Bíblia Play, que além do Bíblia Play tem também o curso de pregadores católicos, chamados para pregar. O professor doutor João Cláudio Rufino, o homem é sensacional, viu? O homem sabe de Bíblia, de pregação, é ele. O link está na descrição, tá bom? O link do Halo também, do Artesanato Costa, que tem o cupom GUTO10, está tudo na descrição, tá bom? Quero também lembrar para você da TecnoChurch, a primeira feira de tecnologia católica do Brasil, que vai acontecer na Expo Católica 2024, também das camisetas Sabatini. Projeto personalizado de camiseta católica é na Camisetas Sabatini, essa loja sensacional que não vai te dar dor de cabeça quando você for fazer camiseta para Crisma, Primeira Eucaristia, Encontro de Jovens, tudo isso você encontra lá e é fácil de fazer. Liga lá, você vai ver como é sensacional. Também do Arte Piedosa, tem criança em casa, ela passa um tempinho na tela. Desenho animado católico, Arte Piedosa, faça a sua assinatura, um link também está na descrição. E da Obra de Maria Peregrinações, que faz o Santo Flow viajar pelo mundo, trazer o Santo Flow na estrada, trazer episódios especiais. Inclusive, estamos nos preparando para outubro para o Congresso Internacional Mariana em Fátima e o Congresso de Cura em Lourdes. Falei de todo mundo e do Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro, que nós vamos conversar muito sobre ele hoje aqui, porque o nosso convidado, pela primeira vez, esteve aqui e, como todo mundo que pisa aqui, fica impressionado pela graça de Deus que acontece aqui através do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. O convidado de hoje é um sacerdote que eu sempre esperei estar aqui no Santo Flow, já acompanhei algumas homilias, uma capacidade homilética assim, de uma forma muito especial, e ele é curador do site presbíteros.org, é mestre em Direito Canônico, é sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Estou certíssimo? Niterói, não, de Niterói, me perdoe, meu Deus do céu. Pensei que eu ia acertar tudo, cara. Caramba. Mas está aqui, com muita alegria que nós recebemos aqui no Santo Flow, Padre Demétrio Gomes. Ele está aqui, mas ele é químico também? Mas que coisa, você estudou também engenharia química? Não cheguei a concluir. Ah, não chegou? Não. Sua bênção, bem-vindo aqui ao Santo Flow. Deus abençoe, Guto. Uma grande alegria, uma providência de Deus esse nosso encontro aqui hoje. Uma alegria, providência mesmo, viu? Eu já ia perguntar sobre a tabela periódica, essas coisas, eu não lembro mais. Isso ficou para trás. Ficou para trás, né? Graças a Deus. Nossa, mas eu sofria. Em química eu sofria, viu? Nossa, eu amava, né? O senhor amava. Eu não vou dizer o diabo porque é feio, mas eu não gostava de jeito nenhum. Ave Maria, que coisa, não é? Padre, é uma alegria receber o senhor aqui. As pessoas, com certeza, que estão vendo agora o rosto do senhor vão conseguir lembrar quantas e quantas homilias que nós já tivemos a oportunidade de ver, completas, e também alguns trechos por aí, muitas na Canção Nova e também outras em lugares diversos. E, atualmente, o senhor está atuando como vigário judicial no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Niterói. O senhor ainda está por lá atuando também? Isso, esse ano eu completo 10 anos como vigário judicial. Nossa. Além disso, eu sou pároco também, inclusive da minha paróquia de origem, da onde eu saí. Uau! Paróquia de? Sagrados Corações, em Niterói.
Que lindo, Sagrados Corações. Há 5 anos como pároco lá. Sagrados Corações. Exatamente. Gostou? Tem que aprender a falar direitinho. O carioca fala desse jeito mesmo. Agora, quanto tempo que está como curador do site presbíteros.org.br? Cara, tempo preciso eu não sei, mas já deve ter uns 10 anos ou mais. Como que foi assim? O senhor ajudou a começar o site? Não. Quem começou o site foi o então padre Antônio Carlos Rossi Keller. Hoje bispo da diocese de Frederico Westphalen, é? Rio Grande do Sul. Dom Keller? Dom Keller. Já esteve aqui no Santo Flow. Maravilha. Ele é maravilhoso, muito gente boa. Mas ele era do Rio ou não? Não, de São Paulo. Ah, de São Paulo. Ele estava como pároco numa paróquia no bairro do Limão, em São Paulo. Ele era sacerdote da Arquidiocese de São Paulo. Fundou o Presbíteros e ficou à frente do site durante muitos anos. Certo. Depois da ordenação episcopal, ele já não conseguiu manter o site. A administração do site passou para um grupo de leigos do então Veritatis Splendor, Sim. que tem um apostolado católico também na internet. E aí, logo depois, ele passou para mim. E aí já deve ter mais de 10 anos que eu estou à frente do site. É um site uma espécie de biblioteca para a formação atualizada dos sacerdotes, né? Até hoje se consegue ter temas atualizados? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Vocês buscam colocar textos novos ligados Sempre à tem formação temas sacerdotal? novos e a ideia é incentivar os pares a estudarem, né? Olha que legal, que sensacional. Isso é muito bom. Eu lembro que as homilias de Dom Henrique também são colocadas lá até hoje. São colocadas lá. Isso é outra parte do site, talvez a mais frequentada, principalmente às vésperas do final de semana, que os sacerdotes estão ali preparando as homilias nos 45 do segundo tempo. Então, a gente oferece uma série de subsídios ali para os sacerdotes prepararem suas homilias. E a ideia é que seja um conteúdo fiel ao magistério da igreja. Além então, de Dom Henrique, tem outros que publicam? Temos vários colaboradores. O Monsenhor José Maria, o Dom Anselmo, que é o monge beneditino, o Padre François, que atualmente está na Arquidiocese de Brasília. Olha que coisa sensacional. Não, o site presbíteros.org.br realmente faz um serviço sensacional. Graças a Deus. E é muito antigo também, né? Já deve ter beirando os 20 anos aí. Que coisa, o Dom Keller não falou sobre isso na nossa conversa. Pois é, que ele é muito discreto. Ele que começou com isso? Ele que fundou o site. Mas que coisa. E o senhor é natural mesmo de Niterói? De Niterói. Nasci ali em 79. Mas nasce numa família católica? Não, eu sou filho único de um casal de segunda união. Olha só. Meu pai se dizia católico, mas nunca frequentou a igreja, católico social, né? E, eventualmente, minha mãe até então era espírita. Mas, embora não fossem católicos praticantes, eles me incentivaram a participar de catequese, missas, enfim. E ali começou a caminhada. Sempre flamenguista? Não, vascaíno. Vascaíno. Cruz de Malta. Mas que pulo, rapaz! Que pulo! Vascaíno para passar o purgatório aqui na Terra, já economizar uns anos aí. Eu não sabia qual time do padre. Eu chutei flamenguista, mas ele deu um pulo, viu, rapaz? Ele foi ligeiro. Não, vascaíno, né? Sempre vascaíno. O pai do senhor é vascaíno? Eu sou neto de português, então a Cruz de Malta sempre teve presente na família. Realmente, quem é vascaíno, ele sofre mesmo aqui na terra, né? Eu tenho um concunhado vascaíno, sobrinho, e um concunhado vascaíno. Mas é impressionante, né, cara? O quanto que eles assistem os jogos, criam esperança e morrem na desilusão. De vez em quando, né? A gente tem alguma surpresa. De vez em quando, de vez em alguns anos, tem uma surpresa, né? Vamos lá. Mas eu acho que se fosse contar as surpresas dos vascaínos, eu acho que não dava para fazer um podcast, né? São poucos, né? Brincadeira, padre, brincadeira. Mas que coisa. Então quer dizer que de pequeno o senhor foi incentivado mas significa que pequeno ali, já adolescente, criança, teve uma vida próxima da igreja ou como que foi? Próxima da igreja, sim. E eu fiz esse itinerário que é mais ou menos comum nas crianças, embora para muitas algo como tradição, né? Cultural, digamos assim. Vamos botar nosso filho na catequese, vamos batizar enquanto novinho ainda, colocar na catequese, fazer a primeira comunhão.
E logo depois eu sumi um pouquinho da igreja. Não era que eu frequentava a missa dominical, era bem engajado assim. A catequese eu fiz na escola ainda, na escola primária, embora não fosse uma escola católica, ela tinha formação de catequese. Fiz primeira comunhão e depois acabei me afastando um pouco. Nunca abandonei a fé católica, mas não é que era algo assíduo na minha vida. Tinha uma certa vida de oração, mas nada que chamasse atenção, assim, nada que ninguém olhasse para mim. Se não ia da igreja, gostava de fazer o quê? Jogar bola? Estar com os amigos e eu gostava muito de ler. Olha só. Ler, escrever poesia. Eu era mais caseiro. Minha mãe tinha que me empurrar para ir para a rua brincar. Na infância. Que coisa. É. Mas de pequeno gostava de ler Muito. e escrever poemas. É. Mas que coisa. Era mais Você já fez algum introspectivo. poema pro Vasco, não? Não, ainda não. Porque seria um poema de uma profunda tristeza, né? Melancólico. Melancólico. Lamentações, né? Lamentações de um vascaíno. Daria um poema bonito, não daria? Seria maravilhoso, né? Que coisa, né? Mas nunca foi muito de jogar bola e tudo? Então, nessa fase de infância, não. Na adolescência, sim. E apesar do tamanho, não era tanto futebol, senão basquete. Era o que eu gostava de fazer. Era? Olha só que Sempre coisa. gostei muito de basquete. Hoje o senhor fala que pratica triatlo. Hoje, sim. Mas Já tem uns 10 anos, quase. 10 anos? Então significa que se precisar correr, o senhor aguentaria mais ou menos quantos quilômetros? É o máximo 42 quilômetros. Uau! O senhor já correu 42 quilômetros? Uma maratona. 42 quilômetros. Mas no caso, o triatlon você corre 42... Não. Na verdade, o triatlo são as três As modalidades três. no único Aí, esporte. no caso de corrida, seria o quê? Quantos? Depende, tem várias distâncias de competições. Certo. Das mais curtas às insanas. O senhor já fez Já fiz as mais curtas. as mais curtas? Seria o quê? 12 Nadar quilômetros? 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5. Em seguida, Correr 5, pedalar 20? Nada 750 metros, pedala 20. 750 metros, pouquinho. uma piscina de 50, é uma olímpica. Geralmente a gente treina uma piscina de 25 metros. Então, no caso, seriam quantas piscinas? 750? Então tem que fazer as contas. Quando deixei a faculdade de exatas para trás... Mas se for uma piscina olímpica tem 50 metros, eu acho que é isso, são 30 piscinas. Exato. Mas a gente se acostuma a nadar 3 mil, 4 mil metros. Ah, é? A gente, o senhor, né? A gente, o senhor, né? Tá, 3 mil. Ô, Felipe, você acostuma a nadar 3 mil, 4 mil metros, né? Meu Deus, nem correndo do tubarão eu não nado desse tanto. Aí depois, nada 750, pedala 20. 20, É uma distância curta de triatlon. 750 é chamada sprint. Certo. 750, 20 de pedal e 5 de corrida. É uma prova relativamente curta. E, no caso, por ser 5 quilômetros, não ser uma longa, tem que ser num pique... É mais forte. Por ser mais curta, ela é mais rápida. Então o coração fica na boca o tempo todo. Nossa. É bem interessante. Eu não faço triatlo, mas meu coração na boca sempre. Só preciso subir uma escadinha. Eu preciso me inspirar mais no senhor, eu acho, viu? Acho que o senhor está sendo uma inspiração aqui para eu... Né? Pois espera. Mas isso foi depois de padre, hein? Espera, pai, ótimo. Isso foi depois de padre, Mas antes... Eu comecei meu sacerdócio, assim, nos primeiros anos, com uns quilos a mais. Eu perdi praticamente uns 15 quilos desde que eu comecei a correr. Caramba. O senhor começou como? Correndo um pouquinho? Um pouquinho. Correndo, caminhando, morrendo. Certo. E aí foi aumentando gradativamente. E aí eu comecei a ver um paralelo entre o esporte e a vida espiritual também. Isso que me incentivou muito a continuar. Uma ocasião de apostolado muito grande, porque eu me vi ali na situação de estar longe dos muros intraeclesiais, assim, de estar com gente que não necessariamente vai à igreja. Então, poder, de algum modo, estar com essa gente e ser presença de Cristo ali nesse meio também é algo que me inspira muito. Olha só. E, além disso, eu acho que o esporte deveria estar na vida de cada um. Porque, além de te dar um equilíbrio mental, tem uma metáfora da vida espiritual ali muito grande. Dá para tirar muitos ensinamentos para a vida interior. É verdade. Enfim. Eu preciso olhar mais assim, pai, também. Tá vendo? Tá vendo aí vocês? Tá vendo, Cadu? Hoje nós vamos fazer Academia Santo Flow, tá bom? Boa. Santo Flow Fitness, very, very body. Agora, padre, quando era jovem,
Como que era? O senhor retorna mais para perto da igreja no tempo da crisma? Como Na que é? época da adolescência, não sei precisamente, mas aí quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a frequentar a igreja mais assiduamente por conta dos meus primos, que participavam de grupos Olha que de legal. adolescentes. A intenção não era assim propriamente reta, porque eu ia para a igreja, claro, encontrar com Deus, rezar, mas era a época que ali eu descobria a possibilidade de encontrar meninas também para Sim, começar a sim, namorar. paquera e tal. Então foi a época que eu mais namorei, assim, né? Sim. Na época de grupos de adolescentes, jovens. Então isso era também um incentivo a mais. Deus se Sim. serve também disso para pescar a gente. Claro, claro. Então a ideia era um pouquinho essa. E a partir daí eu comecei a tocar alguns instrumentos também e me engajar na igreja. Aí coincidiu com a época de início de preparação para a crisma, grupo de oração, enfim. Aí foi um sem fim até... Mas na cabeça daquele jovem tinha o que para ser quando adulto? Sempre foi meu sonho constituir uma família. Certo. Então se alguém me perguntasse, eu queria ter um bom emprego, ter uma filha, uma esposa, uma casinha, Certo. uma vida ordinária, mas ao mesmo tempo extraordinária, né? Sim, claro, claro. Então isso era o meu sonho. Assim. Mas em profissão não pensava antes? Profissão já pensei em ser de tudo, desde a infância até a adolescência, mas concluindo já o que hoje é o ensino médio, na nossa época era o segundo grau, É o segundo grau. eu comecei a enveredar para a engenharia química. Eu gostava muito das exatas, matemática, física, enfim, e aí acabei optando pela engenharia química. E aí, com 17 anos, eu comecei a estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí depois, mais ou menos, com que idade que vem o desejo de ser padre? Mas que coisa, né? Meu desejo era constituir uma família, não é? Como que a ideia de ser padre foi chegando assim? É interessante que eu nunca pensei em ser padre. Nunca ninguém olhou para mim e falou: "Isso aí tem cara de padre, você vai ser padre quando crescer". Eu nunca Só fui... dizia que tinha cara de flamenguista. Não, Então. isso nunca também. Eu vou com essa brincadeira, depois o pessoal no comentário, como tu não respeita o padre, não sei o quê. Não, gente, é só brincadeira, só pra gente se animar. Porque no horário que estamos gravando aqui, com esse frio, se a gente não tomar cuidado, nós precisamos de uma serotonina para poder não dar uns cochilhos, né, padre? Tá um E friozinho bom. chamar um vascaíno de flamenguista é quase um insulto. Então não é serotonina nem nada, não. É outra coisa que vem no cérebro, né? Brincadeira. Mas, então, eu nunca fui desde que alguém olhasse e dissesse: Sim. "Você vai ser padre quando crescer". Olha que Eu nunca pensei nessa possibilidade. Isso até os 19, 20 anos. Então, aí, nessa época, eu comecei a pensar na possibilidade. Eu já tinha uns 3 anos e meio de namoro. Certo. Estava também no terceiro ano da universidade, da engenharia química. Eu gostava muito de pesquisa, já tinha uma bolsa de iniciação científica. Estava bem, estava com a vida, digamos assim, encaminhada. Sim. É isso que eu quero da vida. Até que num retiro paroquial da minha atual paróquia, eu tocava em grupo de oração, ministério de música, enfim. E aí teve um intervalo do retiro e tinha um padre pregando esse retiro que não era o padre da paróquia. Era um dos padres gêmeos. Em Niterói nós temos 2 padres gêmeos. Né? E um deles, recém-ordenado, estava pregando esse retiro. E aí, no intervalo, no momento de café, ele me chama para conversar. E senta aqui, vamos bater um papo. E aí o padre lança a rede, né? Nossa. E nesse momento aleatório, eu não conhecia o padre antes disso, ele me pergunta, em determinado momento da conversa: "Demétrio, você já pensou em ser padre alguma vez?" E a resposta foi imediata: "Não, nunca pensei em ser padre. Na verdade, nunca me passou pela cabeça. Na verdade, nunca me passou pela cabeça de onde vêm os padres. Se brotavam do chão, se caíam do céu. Assim, uma coisa que simplesmente tinha um padre lá, estava pronto. Eu me confessava, recebia a Sagrada Comunhão, participava da missa, mas nunca me pensei de onde que vem um padre. Como é que é a formação de um padre? É algo que simplesmente não me interessava. E eu falei: "Não, padre, meu sonho é ter uma família, estou namorando, estou na faculdade, estou com a vida encaminhada." Poderia terminar aí a conversa. Mas ele fez outra pergunta: "E por que não ser padre?" E eu não tinha resposta para dar. Caramba. Eu parei e pensei: por que não? Nunca pensei em ser padre. O que me impede de ser padre? Ainda não sou casado. É verdade. E aquilo balançou muito comigo. Caramba. Não respondi ali imediatamente, a conversa depois terminou de forma mais amena, mas aquilo mexeu comigo. E a partir dele foi um longo processo, demorou mais ou menos um ano,
desse discernimento, ter que romper com todo o esquema mental que você monta para a sua vida. É como se teu chão se abrisse, assim, sabe? Porque estava tudo muito solidificado. E, de repente, pensar numa possibilidade que bagunça tudo, para mim, era uma coisa absurda. E a minha maior dificuldade é que eu não via sinais claros. Eu sempre quis muita clareza para dar algum passo, né? E esse padre continuou me acompanhando ao longo de um ano. Então, ele era o diretor espiritual do seminário. E eu comecei a frequentar o seminário, conhecer... Enfim, e aí ele dizia para mim, olha, dê esse passo no escuro. Eu estou dizendo que você tem vocação. Embora eu quisesse ter certeza. Eu queria que um anjo aparecesse para mim e dissesse que eu tenho vocação, enfim. Como eu não conseguia ver, eu tinha que dar um passo no escuro. E ele falava, pode dar, eu estou dizendo que você tem vocação. E aí no final de um ano, com muitos acontecimentos, eu decidi dar esse passo no escuro. Eu falei, quero entrar no seminário então. Caramba. E a partir daquele momento, a paz, assim... Como que foi para falar para namorada? Então, a namorada, no meio desse ano, ela sabia que eu já estava nesse discernimento, mas... o senhor comunicou que sim, estava a pensando. gente conversou, tá. enfim. A coisa foi se encaminhando para terminar mesmo, mas Tá. não sei se ela aproveitou da ocasião para dar um pé. Facilitou um pouco. Foi um pouco sofrido. Que maravilha. Mas, e aí no final do ano, o gosto que eu tinha pela faculdade já não era o mesmo. Sim. Tanto é assim que eu não consegui terminar a faculdade. Poderia ter terminado para ter, sei lá, um diploma, para ter algo mais seguro, mas eu não conseguia mais, minha cabeça, meu coração já estava em outro lugar. Mas, enfim, eu dei esse passo. Na verdade, eu comecei a namorar no final do ano com outra pessoa. Caramba! No final do ano apareceu outra pessoa, enfim... Mas aí, nesse momento, eu tomei uma decisão. Não, vou entrar no seminário, vou dar eu tenho que experimentar isso. Se não for, eu volto, embora eu não queria pensar nessa possibilidade de voltar, mas haveria essa possibilidade e eu resolvi dar esse passo no escuro. Né? Olha, agora com uma personalidade mais caseira, mais no seu canto e tal, como foi chegar e ter que dormir no quarto com outras pessoas, ter os afazeres do seminário, ter escala, ter horário e conviver com pessoas que agem de forma totalmente diferente de como o senhor agia? Em relação à vida regrada, eu nunca tive dificuldade. Sim. Eu acho que faz parte um pouquinho do meu temperamento, eu gostar disso, né? De ser um pouquinho até quadriculado, assim, ter horários, enfim. Mas eu sou filho único, né? Nossa! Então, inicialmente, você mora num quarto com mais 2 rapazes. Cada um com uma vida completamente diferente da minha. Se eu organizado, um deles era o caos. Era o caos, assim. Esse era flamenguista? Possivelmente. Possivelmente era flamenguista. Possivelmente. O cara era um caos. Possivelmente. Mas era, assim, um cara que na cama dele, durante o dia, tinha caderno, material de higiene pessoal, roupa. E aí, no final da noite, ele dobrava o edredom em cima daquilo tudo, dormia embaixo, no fim de manhã ele botava de novo. Era o armário e cama, tudo ao mesmo tempo. Aí, né? Então, isso no mesmo quarto, uma coisa caótica, assim. Era difícil para mim. Era difícil. Mas, enfim, superei isso bem, não foi tão complicado assim. Tivemos algumas brigas, algumas discussões. Tiveram? Mas nada demais. Nada demais. Qual que as primeiras funções que deram para o senhor no seminário, o senhor recorda? Tive de todas, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais, também tinha rapazes de todos os tipos de histórias diferentes, enfim. E eu lembro que o reitor do seminário nos encontros falou: alguém que é bom para escrever, escreve bem, tem o dom e tal. E o cara me enchia. Eu? Poeta sou eu, hein? Sou eu. Aí, então pega aquela vassoura e escreve aqui. Vai. Pronto, aí começou. É sério? Pega aquela vassoura e escreve. Escreve aqui, vai varrer aqui. Pronto. Aí começou uma jornada. Você é o escriba do seminário. Vai escrever com a vassoura no chão. Já começou a me humilhar ali, mas foi bom para mim. Que maravilha! E o senhor passou um tempinho limpando o chão? Sim, no seminário a gente faz de tudo, limpa banheiro. Mas bem que eu em casa ajudava bastante a mãe. Ah, certo. Então nunca tive dificuldade com isso, não. Uma pessoa quis escrever. Exato, crente que vou usar meus dons aqui, né? Ai, que maravilha. Então, me colocar no meu lugar ali, né? Você vai servir aqui. Olha, se essa moda pega nos reitores de seminário. Queria saber aqui quem gosta de escrever, escreve bem.
Escreve com a vassoura no chão. Nossa Foi, isso eu Senhora. lembro até hoje. Já chegou com tudo. E depois foi assumindo o quê no seminário? Chegou a pegar economia? Não. Não, isso não. Geralmente ficava com algum formador. Ah, tá. Essa é a questão. Ajudou. Tive várias funções lá. Desde motorista. O seminário é uma grande escola, né? É. Eu fiquei no seminário de Niterói. Eles têm o nosso seminário lá que é centenário. Eu fiquei os 3 primeiros anos, o propedêutico. Comecei a filosofia. Nós estudávamos então no Mosteiro de São Bento, no Rio. Então era a Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro. Mas com 2 anos e meio de filosofia, eu fui mandado para fora. Então eu não permaneci nesse seminário. Eu fui estudar na Espanha, terminar a filosofia lá. Sim. E a teologia. E eu fiquei aí 4 anos fora. Caramba. Então foi também um desafio para mim. Foi um desafio sair de casa, como filho único, Sim. sempre ali sob os cuidados do pai, e caseiro, e depois ir para fora do país. Mas uma coisa que me motivava muito, não era o glamour de estudar fora, nada do tipo, mas a capacidade de dizer para Deus assim, Senhor, eu estou aqui por ti. Isso. É como se eu tivesse que me desprender de tudo que eu tinha de mais precioso. Porque, assim, meus amigos, a minha família é um tesouro para mim. Tá próximo deles era muito cômodo. E ter que dizer não a isso, para mim, ali foi o sacrifício que eu vi que eu tinha que fazer. Né? Não vi como glamour ir para fora do país, mas como a ideia de cortar o coração. Como se Deus dissesse para mim, quem é precioso para você? Quem é o mais importante para você? Mas, no caso, você fez a filosofia e a teologia lá em Navarra. Lá em Navarra, na Espanha, isso. Já foi sabendo espanhol? Sabia algo de espanhol pelo colégio, no seminário a gente estudou também um pouquinho de espanhol, com outras línguas. E aí, quando a gente chega lá em Navarra, a gente tem também um intensivão. Ah, é? E o dia a dia faz com que você, Jeito. aprenda bem. Aprenda bem, né? 4 anos já é Dá pra pegar bem. uma coisa muito legal mesmo. E aí, ordena, volta e já ordena lá em... Isso. Eu terminei a teologia lá. E aí tem uma história interessante que foi no final da teologia. Meu pai me teve já bem idoso. Certo. Então, ele, bem mais velho que minha mãe, no final desse período de seminário, ele já caiu doente. Então, ficou bem mal de saúde. E já estava às vésperas da ordenação, meu pai é internado. Caramba. Então, estava no último ano de teologia, ordenação marcada para abril, e logo depois da Semana Santa, no período de Páscoa. E aí, uns dias antes da Semana Santa, meu pai é internado gravemente. Na verdade, nas férias anteriores, eu vim para o Brasil. Tive essa oportunidade de estar um pouquinho com a família. E quando eu me despedi da família para voltar para a Espanha, para ficar o último ano, eu sabia que podia ser a última vez que eu estava me despedindo do meu pai ali. Sim. E de fato foi. Ele já estava doente? Estava mais fraquinho, assim. Mas estava em casa com a mãe, tudo, cuidando dele. E eu falei, eu acho que é o último olhar para o meu pai aqui. Então eu ofereci aquilo como sacrifício também para Deus. Cada volta para a Espanha era uma dor tremenda, assim. E a oportunidade de dizer ao Senhor que eu estou aqui por ti. Eu estou aqui por ti. E aí, na Semana Santa desse ano, foi o ano de 2007, meu pai foi internado um pouquinho antes, e eu fui fazer um estágio de Semana Santa em Madrid, durante o Tríodo Pascal. Na Quinta-feira Santa, dia de instituição da Eucaristia, do sacerdócio, eu vou ajudar na missa, lá na paróquia que eu estava. Termina a Santa Missa, eu vou pegar o celular, já tinha celular naquela época, e tinha uma chamada perdida do meu então arcebispo, o Dom Alano Maria Pena. E aí ligo para ele, e aí ele começa a chorar no telefone, o bispo. E aí diz, papai foi celebrar a Páscoa no céu. E aquilo foi muito, né, caiu no final da duro. teologia já. Há poucas semanas, acho que 2, 3 semanas de ordenação. Mas o senhor ia ser ordenado no Brasil? Na Espanha. Na Espanha? Na Espanha. Tá. E enfim, ali foi um momento bastante difícil, mas também simbólico para mim, porque foi no dia da instituição do sacerdócio, na Quinta-feira Santa, né? Então, para mim, era Deus me dizendo alguma coisa, né? E foi assim. E aí me ordenei diácono algumas semanas depois e retornei para o Brasil. E meu primeiro ofício como diácono foi ir ajudar na Igreja Catedral de Niterói, onde o pároco era o padre que me levou para o seminário, esse gênio, o padre Wallace. E aí fiquei com ele alguns meses, depois fui trabalhar no seminário e fiquei como formador durante 6 anos. Olha!
seminário, como diretor espiritual, que era a função desse padre que me levou para o seminário, Sim. e depois como diretor da nossa faculdade, que já tinha sido criada. Olha E só. ali fiquei uns 6 anos nessa função, até que eu depois assumi a primeira paróquia, enfim. Mas o mestrado em Direito Canônico veio depois. Veio durante esse tempo de formação. É engraçado porque, como eu disse, eu sempre fui das exatas, né? É. Depois eu cheguei a pensar em estudar filosofia, fazer um mestrado, um doutorado, porque eu sempre gostei da vida acadêmica. Mas o direito canônico apareceu de forma assim, mais pragmática, acessível para fazer um mestrado. A gente tem um Instituto Superior de Direito Canônico lá no Rio. E eu gostava muito de alguns temas, especialmente relacionados ao matrimônio. Então, comecei a fazer o mestrado, me formei e depois comecei o doutorado. Comecei o doutorado em Navarra. Fiz alguns créditos lá, comecei a escrever a tese que eu coloquei na geladeira, ainda não foi concluída até hoje. Sim. Porque depois entrou os encargos pastorais, paróquia, aulas de seminário, enfim, e até hoje eu não concluí. Pretendo ainda concluir antes de deixar essa terra. Eu aconselho o senhor concluir. Não, vou ficar calado. Deixa eu quieto. Deixa, Guto, cala a boca, Guto. Ô, Guto, para conversar besteira, meu Deus do céu. Mas eu vou rezar para o senhor concluir esse Boa, doutorado. reza assim. Vai lá, vamos lá. Vamos trazer um presente para o Padre Demétrio aqui? Gente, nós vamos trazer aqui um dos episódios que a gente vai tentar aprofundar mais sobre a questão do direito canônico, nulidade matrimonial. O padre já trabalha aí há 10 anos no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Niterói e nós vamos trazer várias perguntas. Eu vou bombardear aqui o Padre Demétrio de perguntas em relação ao direito canônico. Está preparado? Boa, Padre? vamos lá. Um triatleta? Um triatleta? O que é 20 quilômetros, né? Tem o esplendorzinho que eu acho que está na caixa. Eu vou aproveitar aqui e entregar agora, nesse mês de maio, que nós Nossa, que estamos linda. exibindo aqui, essa Nossa Senhora das Graças do Artesanato Costa para o Padre Demétrio aqui. E o senhor vai ter a oportunidade de levar lá para Niterói. Vou colocar aqui a coroa de Nossa Senhora, lindíssima. E também o esplendor aqui para entregar bonitinho. Que linda. Aqui, padre. Olha, fique à vontade, padre. É do senhor mesmo, Muito o senhor vai obrigado. levar, não é fake news, não é Não cenográfico. sabia desse presente, que lindo. E a gente aqui seleciona, entrega a Deus para poder selecionar. Nós temos um estoque ali e o senhor foi agraciado com Nossa Muito bom, Senhora muito das obrigado. Graças. Agradeço esse carinho, presente da mãe. Presente da mãe para o senhor. Levar lá para a sala, para o escritório, para casa, seja como for. Muito E obrigado. ela vai com o senhor para Niterói aí, essa Nossa Senhora das Graças. Belíssima, né? Lindíssima. Lindíssima. Que coisa. Gente, deixa eu falar para você. Artesanato Costa, cupom GUTO10. Tudo que você comprar lá tem 10% de desconto. Você pode entrar em contato, escolher aí a sua imagem. São várias. Essa Nossa Senhora de Fátima aqui, ó. Do Artesanato Costa. Esse Carlo Acutis, que está do lado do Padre Demétrio também. Tem o Anjo de Portugal, que está sendo lançado também agora, que está aqui também no nosso estúdio. O São Miguel, todas as imagens que você está vendo aqui são do Artesanato Costa, tá bom? E o link do cupom GUTO10 está aqui na descrição desse vídeo. Eu quero lembrar para você também do aplicativo Hello. O aplicativo Hello é algo assim muito especial. Você abre o aplicativo, lá você vai ter a oportunidade de ter a Bíblia completa. Você vai poder buscar na Bíblia por palavra, isso ajuda muito no estudo bíblico. Você tem a oportunidade de fazer a Lectio Divina através do aplicativo, tudo muito bem explicado, indicado. Exame de consciência, terço, Santo Terço, Terço da Misericórdia, várias orações você pode aprender aqui. Tem música católica, nossa, e tem a rotina. Você coloca, por exemplo, tal hora, leitura bíblica. Tal hora, texto. E ele vai lembrando você. Eu estou fazendo alguma coisa. Você aperta o texto, puff, ele vai rezar e você vai rezando junto com o aplicativo. É uma aplicação mais de 500 milhão de assinantes no mundo inteiro. 500 milhões de assinantes. Isso é muito bom. Muita gente rezando, né? Graças a Deus. Então você pode ter também o aplicativo Hello. Aperte aí no link que está na descrição e fique à vontade. E quero lembrar também do Bíblia Play, que está aí com o lançamento do curso Chamados para Pregar. Você quer aperfeiçoar a sua pregação?
professor doutor João Cláudio Rufino, ele é doutor em Bíblia, está aqui. Eu quero mostrar para você esse curso maravilhoso com o professor doutor João Cláudio Rufino. Ele é doutor em Bíblia e tem esse curso maravilhoso. Além do Bíblia Play, tem o curso Chamados para Pregar. E aí, de 13 a 17 de maio, o carrinho está aberto. Você aproveite para fazer parte aí desse curso sensacional. O link também está aqui na nossa descrição. E aproveitar e convidar você para a Tecnochurch, Feira de Tecnologia Católica. Eita, bom demais, hein? Ó, software, sistema de vídeo, você trabalha com mídias sociais, você que trabalha com sistemas para paróquias, você que trabalha, vamos falar aqui, na questão de você, coisa de igreja, automação, tudo isso, gente. Tecnochurch, você tem que ter a sua marca lá. A maior feira de tecnologia católica, a primeira que vai acontecer no Brasil durante a Expo Católica de 4 a 7 de julho. Então tá todo mundo aí avisado. Depois diga que eu não avisei para você preparar a sua marca e estar também participando por lá. E lembrar do Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro, presentear aqui o Padre Demétrio também com um livro que conta a história extraordinária do professor Pasquale, que chegou da Itália até aqui e conta todos os 75 anos aqui dessa instituição. Maravilha. Eu tenho oportunidade aí. O que o senhor achou aqui da faculdade? Uma boa experiência conhecer aqui, né? Fiquei muito bem impressionado nem sempre quando a gente vê um colégio que se denomina católico ou uma universidade que seja, a gente sabe que nem sempre na prática a gente pode respirar algo efetivamente católico. E eu creio que não é o caso daqui. Uhum. Em poucos minutos se pode ver pelo zelo no cuidado com as coisas da capela, pela centralidade do sacrário, e depois conhecendo um pouco mais da história de fundação e dos ideais que permeiam os cursos daqui da universidade, eu fiquei impactado, assim. É algo... Você teve a oportunidade de celebrar também aqui, Sim, a né? Santa Missa. Uma paróquia, imagina uma paróquia dentro da universidade, né? Então, e confissões acontecendo durante a Santa Missa, confissões antes, depois, pessoas participando da Santa Missa diária, 3 missas por dia, algo extraordinário. É algo realmente inexplicável. Olha, 50 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação. Escolha, tem EAD, tem também, no caso, a distância, tem também presencial, e você pode escolher e fazer a sua matrícula aqui no Centro Católico Universitário Ítalo-Brasileiro. E aqui também quero aproveitar e fazer um convite para você. Nós estaremos em outubro com a viagem para o Congresso Internacional Mariano em Fátima. Está todo mundo convidado, porque na verdade é assim. Começa o Congresso de Cura em Lourdes, nós vamos fazer uma peregrinação e vamos terminar a peregrinação em Fátima, com o Congresso Internacional Mariano. Então, você é convidado para esse momento tão especial e um preço bem acessível. Entre em contato e diga assim, eu quero ir com a turma do Santo Flow, que a gente vai junto no mesmo ônibus, se alegrando, conversando, rezando, fazendo um momento de espiritualidade. Vai ser bem legal, tá bom? Então entre em contato, vai ser algo extraordinário que nós vamos viver no mês de outubro com a obra de Maria, RDP Viagens, Rainha das Peregrinações. Tá bom? Tá aqui o contato, fica aí à vontade. Padre, quando se fala direito canônico, nós temos o direito que as pessoas já conhecem e tal. Seria o quê? A lei que rege a igreja em si? Seria isso, resumidamente? Assim, não? Então, a Igreja Católica, enquanto instituição aqui nesse mundo criada pelo próprio Cristo, Certo. Ela, por ser uma realidade social, ela tem em sua própria natureza um direito. Certo. Né? Por definição, o que organiza uma sociedade é o direito, as relações interpessoais. E nós temos na Igreja Católica elementos de justiça que são queridos pelo próprio Cristo e outras que são naturais, fazem parte da vida humana aqui. Então, assim como nós temos direito na sociedade civil como um todo, na sociedade igreja, nós temos um direito próprio, o direito próprio da igreja, que ele é formado pelo direito divino, que integra o núcleo do direito canônico. Quando a gente fala de direito divino, a gente se refere tanto ao direito natural, que é comum ou deveria ser comum a qualquer sociedade, e o direito divino positivo, aquele que vem por meio da revelação sobrenatural, aquilo que Deus estabeleceu ao longo da revelação.
Então, isso faz parte do núcleo do direito da igreja. Isso é imutável ao longo dos séculos, né? E temos também o chamado direito humano na igreja, que são aquelas realidades de justiça que fazem parte daquilo que foi legislado pelo legislador humano, aqueles que podem legislar na igreja. O Papa, o Colégio dos Bispos, o bispo em sua diocese, por exemplo. Então, tudo isso integra o chamado direito canônico, o direito eclesial, o direito que faz parte da igreja enquanto uma sociedade aqui nesse mundo. Nessa terra, não existe uma igreja sem o direito. Né? Basicamente, grosso modo, seria isso, o direito canônico. Olha só, eu tenho uma curiosidade, não é? Hoje não se usa muito esse termo, mas às vezes por uma decisão própria, uma pessoa pode expor alguma coisa que pensa ou acha em relação à igreja e tal. Até que ponto um posicionamento de uma pessoa, sendo contrária à própria sua fé católica, a pessoa pode cair em uma possibilidade de apostasia? Isso ainda existe em relação a se a pessoa se posiciona, ou melhor, a pergunta, o que é que seria necessário num posicionamento para que a pessoa pudesse, o que a gente conhece como apostatar? Isso não as pessoas falam, mas nem tanto hoje. Mas só uma curiosidade, o que é que seria necessário no caso? Tá. Entre os delitos grandes que um fiel pode cometer na igreja, nós temos 3 deles tipificados, certo, entre outros tantos, que é a apostasia, certo, a heresia e o cisma. A heresia é quando um fiel ele duvida ou nega pertinazmente alguma verdade de fé que deva ser crida com fé divina e católica. certo. Uma verdade de fé, não só se ele nega, mas também se ele duvida de forma pertinaz, de forma contundente e contínua. Certo. Ele cai numa heresia. Então, ele nega ou duvida de algo, de uma parte da fé. O cismático é aquele que rompe com a sujeição aos pastores legítimos. Ele cometeu um ato de cisma. Certo. E o apóstata, o que comete a apostasia, é aquele que rompe integralmente com a fé cristã. Certo. Aquele que nega totalmente a fé cristã. Ele não rompe com uma parte dela, como é no caso da heresia, mas de forma total. Ele cometeu uma apostasia. Ele é apóstata. Infelizmente acontece. O senhor já chegou a ver alguma coisa em redes sociais e a pessoa, sem saber, está praticamente caindo em algo parecido com algum desses 3 pontos ou não? Sim. E aí a gente tem que discernir 2 coisas. Por exemplo, o que seria uma heresia material, uma heresia formal. Uma coisa é você, sem se dar conta, faz uma afirmação que não é sua intenção. Não sei, Jesus Cristo, outrora Deus, e agora... Outrora Deus? Agora... Isso se conta de uma pregação famosa, de um padre que falava bonito, né? Jesus Cristo, outrora Deus... Cara, isso é uma heresia, que é outrora Deus. Mas, enfim, possivelmente não foi a intenção da pessoa dizer isso. Então, houve uma heresia material. Não foi formal porque não foi intencional aquilo. Entendi. Mas pode ser que alguém intencionalmente obere ou realmente cometa uma heresia. Se uma pessoa dessa é advertida, olha, o que você falou é herético, cara, não é o que a igreja acredita realmente, e a pessoa continua afirmando mesmo assim, nós estamos diante de uma heresia formal, de um delito tipificado, e se isso é efetivo, a pessoa tem uma pena para esse delito, que é a excomunhão. Então, um cismático, um herege e uma apóstata, efetivamente, eles caem em excomunhão lata sententia. Ipso facto, ou seja, pelo próprio fato de cometer esse ato, ele está em estado de excomunhão. Eu achava engraçado que o Henrique dizia assim, ele dizia, rapaz, um leitor, ele é capaz de rasgar toda a Sagrada Escritura com uma letra após a leitura que ele vai fazer, né? E eu ficava curioso, ele dizia, mas justamente isso, porque na palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo era a palavra, isso é isso? O verbo era Deus. O verbo era Deus e tal. O verbo era Deus, então verbo, palavra e tal. Aí ele ficava danado quando o pessoal terminava e dizia, palavras do Senhor. Tipo assim, por causa de uma letra, ele destrói tudo aquilo que nós aprendemos, né? Que o verbo, a palavra, o verbo, era Deus, e a pessoa, palavras do Senhor, como se existissem
no caso dali, né, mais de uma palavra, mais de um verbo, né? O verbo é a palavra do Senhor, né? E ele ficava, meu Deus, como é que pode? Palavras do Senhor. E eu ria com as coisas dele, não é? Ele ficava... Mas além dessas situações, quando se fala de excomunhão, existem algumas coisas que são mais corriqueiras, que podem levar a pessoa a uma excomunhão automática na igreja? A excomunhão, como é a maior pena que o direito canônico prevê, dentro do direito penal canônico, ela não é uma coisa tão comum de acontecer. São casos mais raros e casos gravíssimos. Por exemplo, caso da comissão de aborto, de um sacerdote que, por exemplo, confessa cúmplice em pecado de sexto mandamento, enfim. Peraí, confessa... Ah, entendi. Confessa cúmplice, tipo assim, o padre acaba tropeçando e confessa a pessoa dizendo você está absolvido. Exato. Isso da excomunhão? Excomunhão, é. Olha só. Reservada à Santa Sé. Olha só, que coisa. Que mais? Então, não é algo assim que acontece à torto e à direito. Certo. São casos específicos. Olha só. São poucos casos, no caso, né? Assim, né? De forma absoluta, se você conta o que acontece no mundo inteiro, há muitos casos, mas não é o que acontece corriqueiramente assim, na vida da igreja. Entendi. Agora, o tribunal eclesiástico, ele no caso, constituído diretamente para as questões de nulidade ou ele resolve também outras coisas? Todas as questões judiciais que são da competência daquele tribunal, que não está reservada a outro tribunal de uma instância superior, por exemplo. Tá, então, além de nulidade, outros assuntos chegam até ali. Assuntos relacionados a direito penal canônico, certo. Alguns delitos, ou processos administrativos também, por exemplo, a dispensa das obrigações sacerdotais de um sacerdote que deixou o ministério. Isso pode ser feito também no tribunal. Então, não é só questões de direito matrimonial canônico, embora seja assim o nosso pão de cada dia no tribunal. Questões relacionadas à nulidade do matrimônio. Quantos habitantes tem Niterói, no caso? O senhor tem ideia? Então, mais ou menos? A cidade de Niterói tem 500 e poucos mil habitantes. Vamos lá, 500.000. 500.000. Mas, no caso, o tribunal de lá é interdiocesano. É interdiocesano. Então, ele pega quais dioceses? Atualmente, continua com a diocese de Nova Friburgo. Certo. As outras dioceses que participavam desse tribunal e criaram tribunais próprios. Graças a Deus. Então, considerando Nova Friburgo e a Arquidiocese de Niterói... Que não é só a cidade de Niterói, né? Sim, a cidade de Niterói tem cidades mais populosas ainda. Mais populosas? Tipo... São Gonçalo. Ah, é? Maior? Bem maior. Populosa, né? Olha só. A pergunta que não quer calar. O senhor tem ideia de quantos processos mais ou menos tem lá para dar conta? Sim, por ano temos uma média de 80 a 90 processos novos por ano. Novos, por ano. De nulidade? Nulidade matrimonial. E acumulados? Acumulados hoje eu não saberia dizer, mas por ano, ano passado nós julgamos 80 processos. Então o que entrou e o que saiu foi mais ou menos igual. Tem alguns acumulados mais atrás. Saiu foi mais ou menos equiparado. A gente trabalha um pouquinho mais. Antes de entrar nas perguntas ligadas à nulidade matrimonial, o senhor como filho de um casal de segunda união, não é? Nós entendemos, já teve a Amores Letícia, que chama, que falou um pouco sobre isso e tal, mas não no entendimento, mas numa... como é que eu posso falar? Abordagem do Padre Demétrio. Como que o senhor acha que um casal de segunda união ele precisaria ser acolhido na igreja e de que forma que ele pode acabar caminhando para não se sentir um católico de segunda categoria porque é de segunda união? De fato, um casal que se encontra em estado de segunda união não quer dizer que seja um católico de segunda categoria. Sim. Embora subjetivamente ele pode se sentir um pouco inferior, mas subjetivamente. O que ele precisa entender é que o estado dele, objetivamente, é um estado irregular. Sim. Porque um ou ambos os cônjuges se casaram anteriormente e prometeram ser fiéis àquele outro cônjuge por toda a vida. Sim. E agora estão vivendo com outra pessoa. Então, sem entrar aqui em questões subjetivas, quem tem culpa, quem não tem culpa, Sim. se subjetivamente está em pecado ou não, a gente não entra nesse mérito, né? Sobre o interno da pessoa, nem a igreja afirma nada. Isso aí só o Espírito Santo sabe como é que está a situação da alma daquela pessoa. Mas, objetivamente, a situação é regular. Portanto, por esse fato objetivo, a pessoa é privada de certas coisas na igreja. Entre elas, por exemplo, de receber a Sagrada Comunhão,
Alguns ofícios na igreja que antes eram impedidos, essas pessoas, pouco a pouco a igreja tem aberto, tem revisto. Né? Ofícios que não exigem o estado de graça, por exemplo. Mas se essa pessoa está condenada ao inferno, a igreja nunca vai dizer que você está condenado ou aquela outra pessoa está condenada ao inferno. Então a igreja quer que todos se salvem. O que eu posso fazer para me salvar? Você vai fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Eu conheço muitos casais de segunda união que, por amor à Eucaristia, abriram mão da vida marital e vivem como irmãos. Às vezes, nós sacerdotes duvidamos que um casal possa fazer isso e a gente nem propõe isso ao casal, pensando já que é impossível, que eles não vão querer. E há casais jovens que, por amor a Jesus Eucarístico, falam assim, olha, nós vamos abrir mão da vida marital, vamos viver como irmãos e vamos voltar a comungar. Excelente. Essa é a proposta assim, primária da igreja. Sim. Né? Além disso, vida de oração, comunhão espiritual, enfim, pedindo a Deus a graça de que, de algum modo, esses auxílios sobrenaturais alcancem aquela pessoa por via extrasacramental, já que ela não está disposta a abrir mão da vida marital em segunda união, de se confessar e comungar, porque é importante isso. É a pessoa que não está disposta, não é que a igreja proíba. A igreja está de portas abertas. Você quer se confessar, quer mudar de vida, a igreja está aqui. Mas você não quer realmente. Se você quiser, você pode se confessar no primeiro momento. Então, vida de oração, vida sacramental, participação na missão da igreja, seja numa paróquia, qualquer outro tipo de apostolado, e contar com que Deus se sirva de tudo isso para conseguir a salvação daquela alma, né? É verdade. Agora vamos lá. Eu vou começar escolhendo 3 pontos mais recorrentes de pedidos de nulidade e que são geralmente dados como um casamento nulo. A gente vai escolher 3 e depois eu vou colocando situações na que o senhor vai julgar aqui ao vivo, não é isso, mas nos ajudar a entender a possibilidade de ser um caso visto como nulo ou não. O senhor poderia trazer aí uns 3, por exemplo? Vamos lá? Tá. Quando a gente fala de nulidade, a gente tem que ter presente 3 grandes pontos assim, do direito matrimonial canônico. Primeiro são os nubentes, aqueles que vão casar. Certo. A habilidade deles. 2 pessoas para se casarem validamente não podem estar impedidas. Certo. Então, se eu tenho impedimento, por exemplo, eu fui casado anteriormente na igreja e me caso novamente, esse novo casamento é nulo. Certo. Imagina que eu casei na igreja, enganei alguém, Casou num lugar em outro longe. Exatamente, nem me conhecia, inventei alguma história, enfim. É possível, né, a pessoa eludir. Esse novo casamento é nulo porque havia um impedimento para aquela pessoa contrair matrimônio. Existe uma lista de impedimentos. Depois, se você quiser, podemos falar sobre isso. Vamos falar. O outro ponto, que é o fundamental, que é o consentimento. O consentimento, para usar uma linguagem assim filosófica tomista, ele é a causa eficiente do matrimônio. O que faz o matrimônio acontecer. Não é o sentimento, não é o calorzinho no peito, é o consentimento, ou seja, um ato da minha inteligência e da minha vontade. Eu sei o que eu quero e eu quero isso que eu sei. Então, quando a pessoa quer realmente se casar, aquilo é o que faz o matrimônio acontecer. Entendi. As 2 pessoas querem efetivamente o matrimônio. Se esse consentimento ele está viciado, se ele tem algum defeito, o matrimônio não existe. Como é que poderia haver um vício de consentimento? Por exemplo, talvez isso seja mais recorrente no caso das simulações. Uma pessoa se casa, externamente ela diz que quer viver as propriedades essenciais do matrimônio, a indissolubilidade, a unidade, né? E também os bens do matrimônio. A pessoa quer gerar filhos, enfim, a pessoa externamente querer receber os filhos que Deus nos confiar do canto de Cristo da igreja? Sim. Mas no interior da pessoa, ela não quer aquilo. Houve uma simulação. Olha só. A emissão do consentimento não correspondeu a uma vontade interna dela. Então, ela simulou. E ela simulou excluindo um bem fundamental do matrimônio. Entendi. Não houve matrimônio, porque o consentimento não foi realizado como deveria ser feito. Então, o caso de simulação é mais recorrente, é um vício de consentimento nos casos de nulidade matrimonial. E outro caso, com menos recorrência, mas que pode acontecer, é o tema da forma canônica. Para aquelas pessoas que são batizadas na Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, a Igreja exige que o casamento siga alguns trâmites. Sim. E ele é feito perante a Igreja. Se 2 católicos, ou pelo menos uma das partes seja batizada na Igreja Católica, não casam perante a Igreja,
ou seja, da forma que a igreja prescreve, o casamento também não é válido. Então, por exemplo, duas pessoas se casam com um falso padre, ou se casaram numa igreja que não é católica, sem o consentimento da igreja, enfim, aquele casamento é nulo. Olha só. E hoje tem muito como é que eles chamam agora? Os cerimoniários, tipo assim, como é que tem um nome, não é? Juiz de paz? Não é só juiz de paz, mas é tipo um juiz de paz, mas tem um nomezinho, tipo celebrante mesmo, né? Celebrante de casamento, celebrante de matrimônio, que às vezes é uma pessoa que faz um curso ali. São os profissionais os profissionais do matrimônio. Isso está acontecendo muito, não é? Então todos esses casamentos são nulos. Se eles não passam antes pela autorização da igreja, porque a igreja poderia dispensar aquele casal da forma canônica. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas todos os trâmites anteriores foram feitos na igreja. Depois houve uma dispensa para que aquela pessoa possa se casar perante outro ministro, até de uma outra confissão. Isso é possível? É possível. Se um católico se casa, por exemplo, com um protestante, é possível que a Igreja Católica, depois de todos esses trâmites, dê uma dispensa da forma canônica, autorizando que um assistente, um ministro assistente não católico, possa assistir aquele matrimônio. Olha só. E é válido. A princípio é válido. Nesse caso aí, eu não sabia. Mas sobre os impedimentos que o senhor acabou de falar, são muitos, não é? Assim, mas de uma série limitada. Dá pra gente trazer aí, alguns mais ou menos? sim. Vamos Impedimento de vínculo, é isso que a gente falou, quando há um vínculo anterior, um casamento anterior. Aí já é um. Impedimento de impotência. Certo. Se uma pessoa tem impotência sexual e não pode copular, não pode realizar o ato sexual completo por algum distúrbio da natureza dela, esse casamento é nulo também. Entendi. Mas mesmo se a pessoa consentiu e sabia que a pessoa tinha essa impotência? Mesmo que a pessoa soubesse. Olha só. Independente da vontade da pessoa. Eu casei sabendo que ele é impotente e quis mesmo assim. Casamento é nulo. Porque ele não pode realizar um ato próprio dos cônjuges. Olha só. Que coisa. Nesse caso, por uma limitação da natureza. E aí, o outro ponto? Impedimento de rapto. Você não pode casar com a pessoa que te raptou. Um sequestro ou algo do tipo. Fugiu com sem a dispensa da igreja, exatamente. É sério? Isso já aconteceu na história da igreja, por isso que o direito canônico tipifica isso. Caramba, rápido, fugiu, foi embora. Aí vai e casa. Com a pessoa que te sequestrou. Caramba. Impedimento de crime, quando, por exemplo, um cônjuge é responsável pela morte do cônjuge de outra pessoa. Certo. Para se casar com ela. É um impedimento de crime. Impedimento de ordem, alguém que recebeu o sacramento da ordem, tanto um diácono como um padre, que depois quer deixar o ministério para se casar, precisa de uma dispensa porque há um impedimento de ordem. Certo. Isso vale até para os diáconos permanentes. Depois que é diácono permanente... Isso, se a esposa naturalmente morre... ele não pode casar se não tiver a dispensa. Se não tiver dispensa, exatamente. Se a esposa morre, se ele quer casar novamente, precisa da dispensa da igreja. Olha só. Então são diversos impedimentos. Vamos considerar que uma pessoa casa e tudo, e ou o homem ou a mulher dá sinais de uma escolha, uma tendência ou uma prática homossexual. Isso é um caso possível de nulidade ou não? A tendência em si, não. A tendência, não. Mas se a pessoa é afetada por essa tendência de tal modo que ela não consiga se entregar numa vida matrimonial efetiva... Ou se ela ali se apresenta com essa prática já e com a outra pessoa acaba fazendo uma traição, ou a mulher ou o homem poderia pedir uma... Sim. Mesmo que não haja traição efetiva. O fato da pessoa ter atração por alguém do mesmo sexo de tal modo que isso comprometa a capacidade dela de se entregar para alguém de outro sexo, no caso, o cônjuge dela, né? Aquilo pode ser um motivo que, se aquilo já existia previamente ao matrimônio, uma causa de nulidade nesse ponto especificamente por incapacidade consensual. Não é propriamente, não é que a pessoa quis voluntariamente isso, mas porque por alguma questão da natureza dela ferida, Sim. ela não consegue se comprometer a viver o verdadeiro matrimônio. Isso pode acontecer no caso de homossexualismo, pode acontecer no caso de uma doença psiquiátrica, em que a pessoa não tem a capacidade de se entregar totalmente a outra do sexo oposto com quem ela contraiu o matrimônio.
Olha que coisa. E em relação a um caso de infidelidade matrimonial, né? Então vai lá a esposa e aí descobriu que o marido acaba constituindo outra família e tá ali, ela sabe disso, mas ela fica porque ela sabe que o matrimônio é para sempre e tal. Nesse caso, existe algum caminho ligado à possibilidade de nulidade? Tá. Duas coisas. Certo. A infidelidade em si não é necessariamente causa de nulidade matrimonial. Certo. Então, a pessoa contraiu o matrimônio com a intenção de ser fiel à outra, mas durante o casamento, durante os anos de casado, por algum motivo, ela se descuidou da vigilância do coração, da guarda da vista, o que quer que seja, e cometeu um ato de adultério. Certo. Isso não invalida o matrimônio que aconteceu lá atrás com o desejo dela de ser fiel. Certo. Tá? Então, a infidelidade em si não é necessariamente causa de nulidade matrimonial. Outra coisa é quando uma pessoa casa sem a intenção de ser fiel. Exemplo concreto, de realidades concretas. A pessoa já traiu durante o namoro, o noivado, casou e continuou traindo, Certo. em linha de continuidade. Cara, uma pessoa dessa não quis casar. Não deu nenhuma amostra de querer ser fiel. Ela traiu durante o noivado, durante o namoro, casou e continuou traindo. Às vezes até com a mesma pessoa, em paralelo com o casamento. Sim. Isso é um indício claro, tem que se ver a história não dá para generalizar, mas é um indício forte, digamos assim, de nulidade matrimonial. Essa pessoa casou viciada. Ela não quis viver a fidelidade. Se ela quisesse, ela iria romper com isso. Sim. Né? Outra coisa, você citou aí, mas eu fui traído e eu tenho que agora, inevitavelmente, conviver com o meu cônjuge que me traiu, porque a igreja diz que o casamento é para sempre. Mesmo que esse casamento seja válido, não seja nulo, você não é obrigado a viver com a pessoa que cometeu adultério contigo. Então, em alguns casos, a igreja permite a separação conjugal, que não é dissolução do matrimônio. Poderíamos falar que é a separação de corpos. Sei lá, uma mulher que sofre agressão física do marido, então tem que ficar com ele para sempre porque a igreja diz que o casamento é para sempre. Não, você pode se separar dele. Não quer dizer que você possa contrair outro matrimônio, você continua casada. Mas você não é obrigada a viver sob o mesmo teto de uma pessoa que te agride, verbalmente, fisicamente. Mas aí, nesse caso, ela não pode contrair um outro matrimônio. Exato. A princípio é casada. A não ser que, por um processo de unidade matrimonial, se verifique que aquele casamento é nulo. Entendi. Casamento forçado porque engravidou, a gente casou, a família pressionou, estava grávida, não sei o quê. É recorrente também? Atualmente menos, mas casamentos ocorridos, não sei, na década de 70, 80, enfim, eram mais comuns, principalmente com pessoas mais novas. A pessoa casar sob efeito de álcool. Casos pontuais, mas existe. Pessoas que estavam nervosas e antes da celebração do matrimônio Encheu a cara. foram no bar da frente. É um caso de nulidade. Desculpa, não pode rir. Depois o pessoal fica, Guto tá rindo de coisa séria, não sei o que. Não, gente, a gente tá conversando aqui. De forma amena. Né? De forma amena, né? Com algumas pontualidades. Mas acontece, hein? E a pessoa que casou isso, ela, na verdade, na hora de contrair matrimônio, ela não tinha. Há casos e casos, hein? Mas vamos supostamente aqui pensar numa pessoa alcoolizada ou drogada também por outras drogas ilícitas. Ela não tinha o pleno uso da razão. Entendi. Que é necessário para que o consentimento exista. Uma pessoa não pode consentir aquilo que ela não vê claramente. Então, se a razão está deturpada pelo uso do álcool, aquele consentimento foi viciado também. O caso de abandono. O cara abandonou a casa, a esposa abandonou a casa. Eu não quero me separar, mas ele abandonou, foi embora. A única saída realmente era a separação de corpos, ou, claro, teria que achar uma outra situação para poder possivelmente declarar nulo. Então, tem que ver. O fato da pessoa abandonar o cônjuge e sair de casa também não diz que o casamento foi nulo. A não ser que tenha um histórico que já indicava que aquela pessoa já casou já pensando, se não der certo eu vou embora. No caso, essa pessoa ela teria que dar o depoimento dizendo isso? A outra parte sempre é convocada. Certo. A pessoa que abandonou, no caso, seria... Ajuda, geralmente, nos casos de nulidade, que a outra parte contribua? Ajuda. Em geral, sim. Porque você tem mais elementos para julgar. Os juízes
um processo ordinário ele passa por 3 juízes. Certo. Eles não conhecem de forma ordinária assim a vida daquela pessoa. Então ele vai julgar em cima dos depoimentos e de outras eventuais provas que existam ali nos autos. Então, se você não tem depoimentos sólidos, né, que comprovem aquelas afirmações, se você tem dúvida, se o juiz está em dúvida se o casamento é nulo ou não, o peso sempre vai para a validade do casamento. Existe um princípio do direito que diz assim, in dubio pro reo. Na dúvida, a favor do réu. No caso do processo matrimonial, o réu, quem está sendo julgado é o matrimônio. Uhum. Não é o marido, o ex-marido ou a ex-esposa. Quem está sendo julgado é o matrimônio, o réu é o matrimônio. Então, in dubio pro réu. Se você tem dúvida se o casamento é válido ou nulo, na dúvida, é válido. Então, você tem que provar, na verdade, a culpa do réu. A culpa do réu. Tem que provar que o casamento é nulo. Porque, a princípio, se considera válido. Se diz que o matrimônio goza do favor do direito, né? Agora, a gente conseguiria citar casos que foi mais assim difícil? Tipo assim, esse é muito pontual, esse é um caso que geralmente eu quase não vi e acabou a gente percebendo que era nulo, alguma coisa assim, que não caminha na trilha da normalidade dos casos que aparecem, não? Em favor da nulidade ou da validade? Em favor da nulidade, no caso. Ou da validade também, como o senhor achar. Então, quando há muita dúvida, não tem elementos que provem a nulidade, sempre a gente vai afirmar a validade daquele casamento. Certo. Então, por exemplo, um casamento que durou 20 anos, 25 anos, viveram bem durante os 15 primeiros anos, E depois desandou. começaram a brigar, tal. Não tem, digamos assim, elementos que sustentem a nulidade. Agora, tem outros casamentos que a nulidade é quase evidente. Quase. A gente nunca pode afirmar sem um Sim. processo acontecer. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ficou casada por menos de 50 dias. Então, se casou, com menos de 50 dias, um dos cônjuges foi embora de casa. Sim. Cara, para ir embora com 50 dias de matrimônio, foi 40 e poucos dias, alguma coisa estranha. Ai. Então, é muito possível que seja nulo, embora eu não possa afirmar enquanto não se provar pelo processo. Mas há, digamos assim, há muita fumaça. Provavelmente há fogo também. Então, há casos muito evidentes. Casos, por exemplo, que na festa das bodas, houve um casamento na igreja, depois houve uma recepção, vão procurar o marido para tirar foto com a esposa, alguém acha o marido com outra mulher na festa de casamento. Que coisa, hein? Cara, são casos dolorosos, podemos até dizer casos bizarros, assim. Mas a natureza humana é muito criativa para cometer pecados. Então, assim, a gente tem coisas escandalosas, coisas do arco da velha, coisas que a gente nem imagina. Nossa, o pecado original foi também o pecado dos nossos primeiros pais, né? Os Sim. outros... Enfim... Direcionamento diferente de culto, por exemplo. Eu acho que é o meu tablet dentro da bolsa aqui, por favor. Tipo assim, você casa na igreja católica e chega um momento em que o marido ou a esposa diz assim, a partir de hoje eu sou espírita, a partir de hoje eu sou de outra religião, de outra denominação. Pode ser um caso de nulidade, a pessoa, olha, eu não aceito você fazer isso agora, eu casei com um católico e tal. Se a mudança houve depois do matrimônio, não. Caramba. Isso não faz com que aquele casamento anterior seja nulo. Certo. Porque o centro assim, da nossa avaliação é o que acontece no matrimônio, quando ele acontece ali, né? Quando o consentimento é dado. Se houve uma mudança posterior, não. Agora, você fingiu durante o namoro, durante o noivado que era católico. E dentro... Fingiu só para me agradar, mas você nunca foi católico efetivamente, nunca quis isso de verdade, só para me enganar e casar comigo. E eu coloquei como condição que eu só me casaria com você se você fosse católico. E depois do casamento descobriu que aquilo era tudo uma farsa. Possivelmente aquele casamento seja nulo. Por quê? Ela se casou condicionando o seu consentimento a uma característica que a pessoa fingiu ter e não tinha. Olha só. Houve um dolo, um engano ali em algo que é essencial, que é fundamental para o matrimônio. Então aquele casamento não aconteceu efetivamente. Agora, quando a outra parte, que tipo assim, eu não queria, eu fui forçado, ou eu estava bêbado, ou eu fingia ser católico, ou tal, não participa.
que no caso vai ter elementos para que realmente possa chegar a uma possível Há casos e nulidade. casos. Há casos em que você tem testemunhas Certo. próximas que sabiam exatamente daquelas afirmações, daquela mentira, enfim, que possam sustentar essa tese que a parte demandante, a parte que entrou com o processo, está afirmando. Então, às vezes, as testemunhas dão um peso muito grande e podem sustentar isso. Então, você nem precisa da outra parte Sim. participando ou não. Há casos em que a ausência de uma parte possa comprometer as provas. E aí, nesse caso, na dúvida, pela validade do matrimônio. Geralmente, é a pessoa que entra e aí tem um cônjuge que precisa, ajudar. Geralmente eles ajudam ou não? Depende do caso. Se, por exemplo, um cônjuge que agredia a outra parte, ou que traiu, ou por alguma questão psiquiátrica, não vivia bem aquele matrimônio, geralmente essas pessoas não aparecem. Entendi. Mas no caso que agredia, caso depois ele começou a agredir, isso não vai dar nulidade. Se é o que acontece depois, Agora, sem antes... nenhuma ligação com algo anterior, não gera por si só uma nulidade. Nossa, é realmente dos casos que se recebe para nulidade, assim, tem gente que coloca só por esperança mesmo, assim, mas sabe que não vai rolar, ou porque conhece alguém, ou porque acha que alguém vai ajudar, ou uma promessa, tipo assim, isso acontece, sim. Como se estendeu muito o conhecimento e o acesso aos tribunais eclesiásticos, e como infelizmente são muitos casamentos que são frustrados, né, que as pessoas não permanecem juntas, há uma certa concepção generalizada de que a nulidade, o processo de nulidade é uma espécie de divórcio católico. Isso. Então, terminei o casamento, vou pedir nulidade. Mas não é bem assim. Porque a nulidade ela é alcançada quando realmente há motivo para sustentar a tal nulidade. Né? Só que no sentido comum das pessoas deu errado para nulidade. Embora a pessoa tenha o direito de ter o seu matrimônio julgado pela igreja, ela precisa entender que nem sempre o que ela quer, no caso da nulidade, ela vai conseguir. Não é um direito do fiel. E nem um benefício que a igreja concede. Na verdade, o que está em jogo ali é o bem da verdade. Sim. Se aquele casamento existiu ou não existiu. É claro que a gente, enquanto sacerdote, seria muito bom Sim. que de fato, a gente visse que aquele casamento foi nulo. Porque dá a oportunidade das pessoas de reconstruir a sua vida. Mas aqui a caridade pastoral, ela não pode estar por cima da verdade. Sim. A caridade com a verdade sempre. Se o casamento existiu, a gente não pode dizer que não existiu só pensando no bem da pessoa, pobrezinha, ela tem que... Não. A verdade sempre. Casamento de primos. E aí? Pode acontecer. Existe um impedimento que pode ser dispensado até o 4º grau, a gente chama de 4º grau de linha colateral de um vínculo de consanguinidade. Quando são primos, né? São primos, a gente chamaria, na linguagem cotidiana, que é outra árvore genealógica diferente da árvore que o direito atual usa, a gente falaria que são primos de primeiro grau. Ah, é? Primos de primeiro grau podem casar desde que haja uma dispensa da igreja. Ah, tá. Mas se casar sem a dispensa? Nulo. Uau! Nulo por impedimento. Aquela lista de impedimentos Sim. que eu falei. Nesse caso, é um impedimento de consanguinidade. Mas aí, no caso, pede a dispensa depois ou tem que casar de novo? Boa questão. Então, se já são casados e descobre que aquele casamento é nulo, mas eles estão juntos e querem permanecer são primos juntos, e tal. você pode sanar aquele casamento. Existe uma realidade no direito canônico chamada a sanação na raiz. Então, o bispo ele pode tornar válido aquela união que era inválida, aproveitando o consentimento dos noivos que foram dados lá no consentimento, então, quem por está ocasião do casamento. assistindo casou com um primo de primeiro grau. Não pediu dispensa. Sem essa dispensa, pode recorrer à sanação na raiz. Mas pode estar vivendo um casamento nulo. Sim. Uau. Nossa, isso é uma coisa que, olha, tem muitos casos, eu acho, que acontece, né? Talvez. Agora, um problemão. Já vi 2 casos. Segura essa mosca pelo rabo, hein? Gostei. Segura essa mosca pelo... 2 irmãos casados com filhos que não sabem que são irmãos. Já vi casos diferentes. Exatamente.
E um dos pais sabia, mas não contou para eles. E depois, com a consciência pesada, contou para uma pessoa que chegou até mim. Olha, essas duas pessoas são casadas, têm filhos, uma família estável, eles são irmãos. O que a gente faz? Cara, nesse ponto aqui, você não vai ter uma posição clara da igreja, porque, graças a Deus, não é algo tão comum que aconteça. Isso foi uma consulta que me fizeram, eu não dei uma resposta sem estudar e sem recorrer a outras pessoas que pudessem me ajudar e me orientar. Um consenso com outros amigos, com outros canonistas e teólogos moralistas é deixar aquela pessoa na ignorância. Ah, é? É. Porque nesse caso, conhecer a verdade Aí vai causar acarretaria danos bem graves até para a salvação daquelas pessoas. É. Vejam que não se trata de mentir. Sim. Mentir é uma coisa. Omitir a verdade para quem não deve sabê-la, ou para quem não deveria sabê-la, porque isso pode ser pior para a pessoa, é outra coisa. Não é mentira. As pessoas confundem, que o pessoal chama muito, né? O mal menor. Mas aí tem um outro canonista que troca para o bem possível. Exato. A expressão mal menor ela é complicada. Não é muito interessante. Porque nós nunca podemos querer um mal, Isso. seja ele menor ou maior. Isso. Então, o bem possível a fazer exatamente. ali é não contar. Exato. Bom, salvo engano, a não ser que a igreja fale diferente, porque nesse caso, como não tem algo taxativo da igreja, a gente tem que ir para a opinião mais provável. Uhum. Nossa, gente, é muita coisa, né? E é um assunto muito rico, de muitos detalhes e tudo, e acaba que a pessoa casa, mas não tem ideia que a pessoa tem um vício grave, como de vício de droga, ou de jogo e tal, não sei o quê, já antes do casamento. É um caminho para se estudar a possibilidade de novidades? É um caminho. A fumaça. Agora, o grau de fumaça depende de cada história. Certo. Então, se uma pessoa que tem uma adição, um vício de adição de drogas forte... E não contava para a pessoa e tal? Não o fato de contar ou não contar também não afeta diretamente ao tema da incapacidade da pessoa de contrair matrimônio. Certo. A questão aqui, nesse caso do vício de drogas, é até que ponto, seja o álcool, outro tipo de drogas, até que ponto aquele vício comprometia a capacidade da pessoa de se dar e receber a outra mutuamente no matrimônio. Sim. Então, aquele vício afeta a pessoa, torna doente de tal maneira que ela não consegue ver o matrimônio. Então, nós estamos diante de uma incapacidade consensual. Uma pessoa dessa, enquanto está nessa enfermidade, ela não é capaz de ver o matrimônio. Então, possivelmente, aquele casamento seja nulo. Mas aí tem que se discernir, e aí durante o processo a gente pode contar também com a ajuda de peritos, seja um psiquiatra, um psicólogo que ajude com elementos também da ciência, a saber até que ponto aquele vício comprometia a capacidade da pessoa. Para casar na igreja, a pessoa precisa estar com os sacramentos, tipo assim, tem que ser até crismado, não é isso? Não. Não é obrigado. Uma das partes, que na verdade qualquer pessoa pode casar na igreja. Certo. Até um ateu? Sim, já fez vários casamentos de ateus. Certo. Então ela não precisa ter sacramentos. Não. Inclusive, vários sacerdotes exigem o sacramento das pessoas de forma errônea. Porque o casamento, ele, antes de mais... Eu já ouvi, tipo assim, olha, para casar você faz um intensivo para poder fazer a primeira Eucaristia, a crisma e tal, não sei o que. Porque antes de ser uma realidade sacramental, o matrimônio é uma realidade natural. Portanto, se dois pagãos se casam, nós estamos diante de um verdadeiro... Possivelmente, hein? Pode ser nulo também. Sim. Mas... possivelmente um casamento verdadeiro, natural, não sacramental, porque não são batizados. Certo. Essa realidade natural, quando acontece com duas pessoas batizadas, independente se uma é batizada na Igreja Católica, a outra é protestante, os dois são protestantes, mas são validamente batizados. Então, duas pessoas validamente batizadas, independente da confissão, se casam verdadeiramente, nós estamos de uma realidade natural que, em virtude do sacramento do batismo, é sacramental. Então, duas pessoas validamente batizadas que se casam verdadeiramente é um sacramento. Então, dois protestantes que se casam validamente na igreja protestante contraíram o sacramento do matrimônio. E um católico pode se casar com um não batizado? Pode. Só que aí nós estamos diante de um matrimônio natural, de um casamento natural.
não é sacramental. Ah, tá. Para ser sacramental, eu tenho que ser cristificado pelo batismo. Certo. Mas sendo um casamento natural, ele seria um impedimento se a pessoa separar e for casar na igreja depois. Sim, isso acontece muito. Ué, Porque cada vez mais a gente tem adultos que são pagãos, assim, que nunca se sim. batizaram. Então, eu não casei na igreja, Casei no civil, no cartório, com outra pessoa não batizada. 2 não batizaram, você mas casou. não foram à igreja. Não foram à igreja. Certo. Querem casar. Certo. Se separaram, aqueles 2, conheceu uma parte católica, ou se converteu, enfim, se batizou, quer casar na igreja católica agora. Não pode casar porque é um impedimento de vínculo. Ah, é? No caso natural, é. Aqui tem vários supostos, assim, tem um tema da dissolução do matrimônio em virtude do privilégio paulino, enfim. Certo. Mas, a princípio, aquele casamento natural sendo válido, ou imaginemos 2 protestantes que se casaram na igreja protestante, Certo. um desses se converteu para a igreja católica, Uhum. quer se casar com outra parte católica, mas não pode, porque já contraiu o matrimônio anteriormente. Olha só. Os obrigados a se casar perante a igreja católica são aqueles que foram batizados na igreja católica. Uhum. A igreja não obriga quem não é filho dela a se casar perante ela. Então, os obrigados à chamada forma canônica são os católicos. Mas no caso da pessoa não casar na igreja protestante, não professar nenhuma fé e casar no cartório, um casamento civil ali. Se ela separa, não casei na igreja, eu casei só no civil. Existe possibilidade dela contrair matrimônio na igreja católica se houver uma possibilidade de dissolução do Isso. sacramento. Então, se 2 pagãos se casam, no cartório, quer que seja, nós estamos ali diante de um matrimônio natural. Certo. Uma das partes se converte, se separam. Ou converte, ou separa, ou Pronto, certo. se converte, assume o batismo, Isso, é assume. batizada. Se pode pedir à Santa Sé a dissolução desse matrimônio em razão da fé. Ah, entendi. É chamado privilégio paulino. Olha que coisa, É. rapaz. Mas por que privilégio paulino? Eu sei que é uma Porque história longa. está né? fundamentado nas escrituras de um texto de São Paulo. Ah, tá. Entendi. Existe também o privilégio petrino. Certo. A dissolução do casamento é não consumado. Certo. Hoje vem um caso de um advogado do tribunal perguntando sobre isso. Né? 2 pessoas que viveram juntos durante 3 anos e nunca consumaram o casamento. Certo. Esse casamento ele pode ser dissolvido em virtude do poder das chaves que Pedro tem. Né? O Papa pode dissolver esse casamento. Um casamento válido, hein? Nós não estamos diante de um casamento nulo. Um casamento válido que não foi consumado. Então ele pode ser dissolvido. Pode ser dissolvido. Nossa. Mas são muitos detalhes. São muitos casos, É um mundo, né, padre? todo uma o coisa universo. assim, realmente que isso deve causar também muita, como é que eu posso dizer? Muitas especulações, né? Quantas e quantas pessoas que falam, eu vou entrar com um processo para anular meu casamento, ou tem outra palavra que as pessoas usam muito, não é anular, meu Deus do céu, não é cancelar, é outra palavra, as pessoas usam. Invalidar meu casamento, né? E isso, um programa como esse realmente abre assim muito a mente, no caso, né? Ajuda a esclarecer, porque a igreja não anula, né? Isso. Um processo de Por isso nulidade que as pessoas falam matrimonial, erroneamente, né? a igreja pode declarar nulo. Então, a igreja não está fazendo nada novo ali, né? Está declarando que aquilo, na verdade, nunca aconteceu, efetivamente. Agora, quando saiu Amores Letícia, que chama, não é isso? Ficou aqui, algumas pessoas chegaram a falar, não sei o quê, mas eu acho que isso aí é um sinal que vão abrir a comunhão para os casais de segunda união, não sei o quê e tudo. E ficou aquela coisa, aí depois parou, aí depois voltou de novo o assunto, e as pessoas ficam ali meio que rodeando esse assunto ali em torno do Papa Francisco, aquela coisa e tal, não sei o quê. Mas nada disso toca a realidade, assim, né? Não. Porque, assim, na própria Amoris Laetitia, o Papa inicia o documento, que é uma exortação apostólica, falando que ele não veio mudar nada acerca da doutrina da igreja. Certo.
Se não veio mudar nada, permanece tudo como igual. E a orientação maior, a orientação que a gente tinha na Familiares Consórcios, Sim. que é fruto também de outro sínodo sobre as famílias, e tem um número lá, 84, que fala dessa possibilidade do casal viver como irmãos. Né? E pode voltar a comungar, desde que evite a possibilidade de escândalo, enfim, tem uma série de critérios. Então o Papa diz, não vem mudar a doutrina. Porém, há uma nota de rodapé da Amoris Laetitia que é complicada. De fato, pode gerar bastante confusão, que entra nesse tema que nós falávamos anteriormente do caráter subjetivo da pessoa estar ou não em pecado. Só que é uma coisa da qual a gente não pode falar muito, porque objetivamente, e aqui é o ponto central, objetivamente a segunda união é um caso de adultério. Certo. A gente não está entrando aqui na culpabilidade das pessoas que estão em segunda união, né? Do interno dela não falamos nada, né? Mas objetivamente é uma situação irregular que contraria a imagem do mistério da união de Cristo com a igreja e, portanto, o tema da comunhão. Né? Então, essa nota de rodapé, de fato, dá pano para manga, e infelizmente tem gente que mal interpreta também, e subjetivamente, como se fosse o padre tivesse o poder de dizer você pode comungar, você não pode comungar, e abre critério para uma série de arbitrariedades pastorais que podem ser problemáticas para a pessoa. Porque nunca vai ser uma atitude pastoral verdadeira você ir contra a verdade e a justiça. Então, é muito mais uma prova de amor você dizer a verdade para a pessoa, você ser justo com ela, do que você, em nome de uma suposta misericórdia, mascarar a verdade para tentar atenuar as consciências. Talvez na década de 70, 80 e tudo, 60, pessoas casavam com 15 anos, 16. Idade é possibilidade de nulidade? Não? Temos o impedimento de idade também. E aí? A igreja prescreve uma idade mínima, a Igreja Universal como um todo, Sim. e ela permite que cada país possa elevar essa idade mínima mais um pouco. A idade mínima prevista pela Igreja Universal, pelo legislador universal para toda a igreja, é de 14 anos para as meninas e 16 anos para os meninos. Certo. Né? No Brasil, para se equiparar ao direito civil, a Conferência Nacional dos Bispos subiu essa idade, com a permissão que dá a Santa Sé, da Conferência Episcopal, subir a idade para 16 anos, é o mínimo para a menina, e 18 anos é a idade mínima para o rapaz. Então, chamado impedimento de idade. Veja que com isso a igreja parece supor que as mulheres amadurecem antes do que os homens, né? Até interessante essa diferença de idade, né? Mas já aconteceu um caso de nulidade por idade? Nos casos do senhor, não, né? Não, nunca peguei. Nunca pegou. Os casos de nulidade por impedimento matrimonial são mais raros. Certo. O tema da consanguinidade já apareceu umas quantas vezes, né? Casamento de primos, que não tiveram dispensa, mas são mais raros. Em geral, é o tema do consentimento e da forma canônica, que nós falávamos. Tem um aqui que chama de afinidade. Qual que seria esse impedimento de afinidade? Então, existem 3 tipos de parentesco. O parentesco de consanguinidade, que é aquele que surge das gerações numa união. Certo. Então, filhos, tios, primos, enfim. A afinidade é o parentesco que surge da relação da família de um cônjuge com a família do outro cônjuge. Por exemplo, cunhados, enteado, genro. Essas são relações de afinidade. Certo. Ou seja, temos 2 cônjuges, 2 pessoas que se casaram, os parentes desse e os parentes desse. Certo. A relação desses parentes com esses é o que nós chamamos de afinidade. E é impedimento? Há impedimentos aí também, que podem ser dispensados. Ah, tá. Quando a gente fala de impedimento, entenda que alguns dos impedimentos podem ser dispensados. Os impedimentos de origem humana, de ordem humana, podem ser dispensados. De direito divino, não. Por exemplo, a igreja entende que não se pode dispensar os vínculos de consanguinidade em linha reta. Por exemplo, a igreja nunca pode permitir casamento de quem está numa mesma linha. Imagina uma árvore genealógica, as gerações sucessivas. Por exemplo, avô, pai, filho, neto. Nessa linha reta, ninguém pode se casar com alguém que está na linha acima ou abaixo. Certo. Só em linha colateral. Primos, enfim, descendo a linha, né, abaixo. Primo de 1º grau, primo de 2º grau, como a gente costuma falar
na linguagem comum. Nossa Senhora. Agora, padre, a gente está falando muito sobre esse assunto, mas nós temos um problema ainda no Brasil em relação a quem deseja entrar com o processo de nulidade, ter aonde entrar no processo ou ter um caminho na sua diocese para isso? Toda diocese ela tem que ter um tribunal que realize as causas matrimoniais, um tribunal próprio, Ou, no caso, encaminhar para um tribunal que interdiocesano. Interdiocesano. Isso. Mas não é o tribunal que o fiel escolhe, é o tribunal que tem competência para julgar aquela causa. Ah, entendi. Eu moro em São Paulo, mas quero entrar com o meu processo no Tribunal do Rio de Janeiro. Se não houver motivo para que aquele tribunal do Rio seja competente, tem que ser em São Paulo. A princípio sim, porque, por exemplo, no processo de nulidade matrimonial, há vários supostos para determinar qual tribunal tem competência. Por exemplo, o tribunal onde uma parte ou a outra mora. Certo. O tribunal onde foi celebrado o casamento. O tribunal onde tem a maior parte das testemunhas. São os tribunais competentes. Então você tem que procurar um tribunal que seja competente para avaliar aquele caso. Certo. Então, a pessoa vai, o primeiro passo seria procurar a cúria ou o tribunal ali. O ideal seria, assim, pensando no tempo pastoral, conversar com o pároco. O pároco deveria, até porque ele teve supostamente uma mínima formação sobre isso, dar uma orientação sobre a pessoa, explicar o que é um processo de nulidade, acolher a história daquela pessoa, até porque o tribunal não tem condição de fazer isso. São muitos casos e essa atenção, digamos assim, mais pastoral, espiritual, a gente não tem como fazer num tribunal. Sim. Acaba sendo algo um pouco mais burocrático. Então seria bom a pessoa passar por um cuidado assim mais pessoal com o seu pastor, né? Com o seu pároco ali, lado a lado, e o pároco encaminharia aquela pessoa. De fato, seu processo, seu casamento tem alguns indícios de nulidade, explicar o que significa isso e encaminhar a pessoa para o tribunal correspondente, que a partir dali vai orientar quais os documentos que aquela pessoa tem que reunir, enfim, vai iniciar o processo. Entendi. Olha aí, hein? Que aula! Que aula! Feliz pra caramba, hein? Um tema interessante é que, padre, eu busquei o tribunal, mas eu não tenho dinheiro para pagar um processo de nulidade matrimonial, que é muito caro. Mesmo. Que o pessoal fica dizendo, eu não vou entrar porque é muito caro. Exato. Né? Então, aí é que cada tribunal funciona de um modo. Então, por exemplo, você tem dioceses no mundo em que o processo é totalmente gratuito. Em outros que o processo custa 4 salários mínimos, ou até mais. E a pessoa não pode pagar isso, enfim, está desempregado, o que é que seja. Então, é importante 2 coisas. Vamos saber que ninguém pode deixar de ter seu processo aceito por questões financeiras. Certo. E outra é saber que as pessoas que trabalham no tribunal recebem para isso. Então, nós temos ali advogados, defensores do vínculo, juízes, auditores, notários, várias pessoas que intervêm, que trabalham nisso. Então, a questão é, o pagamento dessas pessoas vem de algum lugar. Então, cada diocese encontra uma saída. Existem dioceses que, por exemplo, recolhem das entradas de cada paróquia uma porcentagem para o tribunal. Então, entrou dízimo e coleta naquela paróquia, uma porcentagemzinha vai para o tribunal se mantém assim e todos os processos são gratuitos para quem quiser. Sim. Pronto. Mas não é que seja totalmente gratuito, o dinheiro sai de algum lugar. Sim. Outros tribunais cobram o processo, né? E com o que entra naquele processo, eles têm um poder também de dar gratuidade a outras pessoas e mesmo assim não vai ficar defasado para pagar quem trabalha no tribunal, né? Os servidores do tribunal. Então, muitas pessoas que não podem pagar, e aí todo tribunal deveria fazer isso, deveria conceder a gratuidade ou a semi-gratuidade. E ninguém pode ter a justiça negada por conta disso. Olha que isso. A da igreja, né? Da igreja. A gente está falando da igreja. Exatamente, Nossa, por que eu falei isso? Seria triste uma pessoa ter o processo negado porque não tem dinheiro para pagar. Isso é digamos, um pecado, né? Sim. Gente, deixa eu lembrar para você uma coisa. Às vezes a gente precisa fazer uma camiseta de crisma, primeira Eucaristia, evento de grupo de oração, evento de comunidade, acampamento. Aí a gente faz aquele processo. Qual o processo? De mandar, olha, eu queria uma foto tal, eu queria que a arte fosse... Imagina uma empresa que já entende de camiseta católica e vai produzir sem você se preocupar. Eu quero isso, só vai esperar chegar. Preço bom, rapidez e qualidade alta. Então, camiseta Sabatini. Desse jeito. Personalizado, católico, de camiseta,
faça com eles. Você não vai ter dor de cabeça, vai ser rápido, muito, muito, muito bem feito mesmo e vale muito a pena. Além das estampas das camisetas Sabatini que você pode encontrar aí no site, no Instagram. Então vale muito a pena você considerar tudo isso daí, tá bom? Eu falei de todo mundo, não foi? Eu tô aprendendo, né, agora. Ai, que maravilha, né, e tudo. Mas que coisa sensacional. Agora, eu tinha uma pergunta para fazer aqui. Quando se fala do próprio direito canônico em si, não é? Como o senhor falou, não significa que toda diocese ela vai conseguir ela mesma fazer todo o processo ali, porque nem toda diocese tem um tribunal próprio, não é isso? Uhum. Acho que não são muitas que tem, na verdade, ou são hoje? Cada vez maior. Porque, Cada vez maior. Cada vez maior o Talvez número a maior de dificuldade dioceses. sejam pessoas capacitadas para poder A maior fazer. dificuldade é essa, porque para assumir alguns ofícios de um tribunal, é necessário que a pessoa tenha no mínimo um mestrado em direito canônico. Por exemplo, para ser juiz, para ser defensor do vínculo, promotor de justiça. Então, se você não tem pessoas formadas na diocese o suficiente para compor um tribunal, fica mais complicado. E é um perigo, porque aqueles que se formam, fazem mestrado e tudo, estudam fora, aí acaba sendo nomeado bispo, essas coisas aí. O senhor tá rindo de quê? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí deixa a diocese, né, e tudo, aí fica desfalcado o tribunal. Não tô falando nada, eu não tô... Mas eu não corro esse risco, não. Eu não tô falando nada, eu falei, não só, assim, às vezes fica desfalcado em outras É verdade, dioceses. em outras. Em outras dioceses, né? Fica desfalcado, né? E tudo. Tem mestrado, direito canônico, não sei o quê, aí tudo, essas coisas, né? Aí Atualmente, canonista não vira bispo, não. não vira, Em geral, não, né? Não vira, não. Vira, não. Mas tem, né? Acho que tem uns bispos canonistas por aí. Tem alguns muito bons. Né? Muito bons, né? Dom Falcão Canonista, né? Nossa, eu vi ele na Assembleia dos Bispos lá com um livro assim, dessa grossura. Ele é muito bem informado nessa área. Sabe muito sobretudo, direito penal canônico, enfim. É uma coisa que não é. Padre, eu quero muito louvar a Deus pela presença do senhor aqui no nosso Santo Flow. 1h40 de conversa. Nossa, mãe. Passou rápido, hein? Olha que eu falo pouco, hein? Você fala muito. Outro cavalinho. Não. Brincadeira. Você tem que falar muito. Brincadeira. O café só veio no início, se tivesse outro café aqui. Pois Pode trazer um cafezinho para a gente terminar com um cafezinho aqui. Eu quero aproveitar e lembrar para você seguir o Padre Demétrio nas redes sociais, né? O Instagram é PE ou é Padre Demétrio? PE Demétrio. Só. Não tem sobrenome lá, não. Não. PE Demétrio. Como que é? O senhor faz algum trabalho assim nas redes sociais ou vai colocando quando dá? Não, rede social eu uso de forma mais lúdica, assim. Certo. O apostolado, assim, eu uso mais o presbíteros. Certo. Ali sim a gente se dedica efetivamente a isso. Certo. E ali para contato com amigos, enfim, para partilhar um pouquinho da vida pastoral, Certo. da vida triatlética. É algo mais lúdico, assim. YouTube ainda não. Tem muitas pregações lá, mas eu Não no pessoalmente canal do pregava... senhor. Não tem canal. Pessoal que pega, né? Pessoal que pega por aí. E coloca. vai postando. Exato. também Tem muita essas coisa lá. Mas que coisa, rapaz. Eu fiquei encucado aí com um triatleta aí, viu? Vamos ver se eu consigo fazer um desafio aí de melhorar a situação, né? Para começar, 5 quilômetros de pique forte, 20 quilômetros de bicicleta. O 5 é o final. Hã? O 5 é o final, é. Começa na piscina, não? No mar, né? Geralmente no mar. Nossa, no mar. 750 metros no mar. O café derrubou, padre. Tá vendo, padre? É porque o padre... Que maravilha. Tá nervoso. Isso acontece, né, Felipe? Acontece. Não tem, ó. Esse aqui, ó, só tem homem trabalhando. Aí acontece essas coisas. Afinal, né? te dá uma benção. Dá uma benção para ver se vai. Padre, eu quero muito agradecer, quero mandar um abraço para todo mundo da Arquidiocese de Niterói. Opa. Eu tive lá uma vez, na região ali só, para gravar Nós nos encontramos lá para gravar o episódio com o padre Leonardo Wagner, que ele veio de Campos,
E aí se encontrou lá com a gente em uma das casas do nosso amigo Fred, que é o Frederico, e ele é da paróquia que eu esqueci o nome, mas é um grande abraço. Ele é cantor católico e tudo, tem um trabalho bem legal e tudo lá de Niterói, ele, Olha. Fred. É. Frederico Maia? Isso Olha. mesmo, Frederico Maia. Grande amigo. É, gente muito boa, um grande abraço aí pro Fred. E a gente esteve lá e também, mas foi muito rápido, cheguei no Rio, gravei, voltei, mas agora em outubro eu estou me preparando para ir para. Eu não sei se pode dizer o que é que eu vou fazer lá em outubro, né? Mas depois eu falo. Mas é para um momento muito especial que vai acontecer no Cristo Redentor, lá em outubro, que está sendo preparado. O senhor já está sabendo não, de alguma coisa? Ah, então, se o senhor não sabe, Deus me livre eu de falar, não é? Mas estarei lá, se Deus quiser. Em breve eu vou falar o que é que o Santo Flow vai estar fazendo lá em outubro. Mas muito agradecido pela generosidade do senhor de estar aqui conosco. Foi uma alegria muito grande. Eu que agradeço a delicadeza do convite. Espero encontrar com vocês em outras ocasiões aí. Oh, que bom, vamos nos encontrar. Na próxima vez, um desafio de triatletismo, Bora. né? Nossa, eu fiquei querendo agora ser uma coisa, viu? Em julho vai vir o Father Capo aqui no Brasil. Olha só. Conhece, não? Já Sim. viu? Conhece? Vai vir... Mas é outra... É outro que... É outra pegada. E o Father Capo vai estar aqui no Santo Flow, vai estar aqui na Ítalo também. A gente vai gravar com ele um programa novo aí que vai vir. E nossa, mas ele é diferente, ele é mais bodybuilder. É, outra coisa. Nossa, mas ele com 50 e tantos lá, é impressionante, né? O homem é grande, né? O homem é forte. Parece, né? Parece? Tá louco, o homem é forte mesmo. Pessoal, eu quero dizer para você que essa conversa, ela está agora no YouTube. Se você pegou a metade, pode ficar à vontade aí. E se você deseja escutar em outros formatos, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os cortes no TikTok, Kawaii, Instagram, você encontra também aqui um pouco da nossa conversa com o Padre Demétrio. E eu estou feliz. E que não seja o primeiro. Vamos fazer um outro assim, mas sem ser tantas perguntas assim, falando sobre outros assuntos. Que assuntos, além desse, o senhor gostaria de falar, né? O povo chama o senhor para falar muito sobre isso, né? De direito canônico e tal. É a vida, é o que respira tanto. Né? Talvez é natural por conta do ofício de vigário judicial, mas enfim, estou aberto a que vocês quiserem conversar, se eu puder ajudar em algo. Não, as homilias do padre são homilias bem especiais, hein? Vamos lá, pai, vamos gravar umas coisinhas mais pro YouTube. Bora, quem sabe a gente se anime. Vamos rezar aí pra gente fazer aí uma... O povo tem oportunidade, né? O senhor grava da paróquia sempre no domingo? Mas que coisa! Nossa, eu vou ter que Eu prefiro tu a tu ali, olhando nos olhos. Mas imagina, gravar as homilias de domingo ou da semana que o senhor... Tem vigário com o senhor ajudando, não? Só eu. Eita, Quantas comunidades? Tem muitas? São 3. Ah, são 3. Também Mas são bem numerosas. Pequena. Né? Não, paróquia pequena. A paróquia é pequena? Até para dar conta do seminário e do tribunal. Ah, o senhor também continua no seminário? Continua, dou aula lá e atendo alguns seminaristas. Que maravilha. Padre, vamos terminar com uma bênção. Vamos. O padre Zé Henrique está aqui, veio Muito bom. olhar um pouquinho. O senhor já conhecia, não? Já, grande amigo de muitos anos. Já conhecia? Ah, que maravilha. Que bom. O senhor vai dar aí a bênção final e para a gente finalizar o nosso Santo Flow de hoje. Bom, para terminar então, voltando nossos olhos para Virgem Maria, nossa mãe, pedindo que ela nos comule de graças para que a gente corresponda com fidelidade à vontade do seu Filho Jesus, confiando ao seu Imaculado Coração todas as nossas intenções, das pessoas que se recomendaram às nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. São José Puríssimo, rogai por nós. Mas que coisa, hein? Muito bem. Eu tinha uma coisa para perguntar que veio na mente agora e foi embora, rapaz. Mas foi que coisa que eu ia acabar perguntando aqui para o senhor, mas numa próxima
oportunidade aí. Não era sobre o Vasco, não era sobre o Flamengo. Essa ideia eu já vi que causou no padre uma coisa, você viu lá? Que ele já... Apaixonado. Na hora certa ele... Pá! Que rancoroso. Não, de jeito nenhum. E como que tá agora, no caso, a mãe do senhor mora lá? Mora comigo. Ah, mora com o senhor? É. A minha paróquia fica perto da casa dela, então ou ela tá comigo ou eu tô com ela o tempo todo. Não, o que eu ia perguntar é que eu vejo sempre o senhor, de vez em quando, na Canção Nova, né? Sim, de vez em quando O a gente vai senhor, lá. na vida de seminarista e tudo, teve alguma experiência de grupo de oração? Essas coisas Sim, não? na época que eu tocava Ministério de Música, grupo de oração. Era em tudo. grupo de oração? Era. Que Tem muito coisa. carinho com a renovação carismática, enfim. E tudo. Eu vejo que o senhor sempre, de vez em quando, aparece lá Sim. e tudo, celebra e tudo. E era essa a pergunta. Somos que eu- católicos, né? Coração, Somos católicos. todos os carismas, né? Todos mesmo, não? Não, Os católicos, sim. é melhor terminar. Brincadeira, gente, só brincando. A você que esteve conosco, muito agradecido pela sua audiência. Quero agradecer aí a toda a providência, ao Felipe que achou assim, o padre passando em São Paulo assim, foi fisgado aqui, ó, sugaram, tô passando pra missa, pra gravar podcast, rapaz. Deram almoço ao padre, né? Deram. Não, mas ele almoçou aqui, não foi? Sim. Almoçou, tudo direitinho, então tá tudo beleza, tá tudo certo. Muito obrigado a você que esteve conosco e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.